Vivemos em um mundo onde os espelhos nos cercam por todos os lados. Eles estão nas vitrines, nos celulares, nos olhares alheios que nos avaliam sem palavras. E muitas vezes, o reflexo que vemos não é apenas o nosso. Ele está distorcido pelas comparações, pelo desejo de ser quem não somos, pelo peso das expectativas que nos cercam. Beyoncé, uma das figuras mais emblemáticas da música e da cultura pop, também enfrentou esses espelhos. Em sua jornada, ela se deparou com a inveja, a vaidade, a ira, a avareza, a gula, a preguiça e a luxúria. Os 7 pecados capitais que, de formas sutis e escancaradas, nos perseguem ao longo da vida. Mas, em vez de se perder neles, ela os transformou. Aprendeu a usar cada um como um portal para algo maior, transcendendo suas sombras e ressignificando seus impulsos. Essa história não é apenas sobre Beyoncé, é sobre todos nós. A inveja e o espelho, que deforma a inveja, é um espelho traiçoeiro. Ele nos faz acreditar que sempre falta algo, que nunca seremos suficientes. Beyoncé cresceu cercada por comparações, por dúvidas impostas, por vozes que lhe diziam que precisava ser melhor que os outros para pertencer. O mundo do entretenimento tentou transformá-la em uma competidora constante, em um reflexo distorcido dos padrões alheios. Mas em vez de se deixar consumir, ela quebrou esse espelho. Ela entendeu que não precisava disputar um espaço que já era dela. Quando aceitou que sua singularidade era sua maior força, sua presença se tornou inabalável. Ao transformar sua jornada em arte, Beyoncé ajudou outras pessoas a enxergarem que o verdadeiro pertencimento começa de dentro para fora. A vaidade e a busca pelo olhar interno. Durante anos, o mundo viu Beyoncé como um símbolo de perfeição. Mas o que poucos percebiam é que a busca incessante por um ideal pode se tornar uma prisão. A vaidade cria a ilusão de que precisamos ser impecáveis para sermos amados. Mas a verdadeira beleza está na autenticidade, e foi esse entendimento que a libertou. Ao longo do tempo, Beyoncé aprendeu a se olhar com amor, sem exigir de si mesma uma perfeição inatingível. Ela entendeu que a força não está em parecer impecável, mas em ser verdadeira. Esse foi um dos legados mais profundos que deixou, a consciência de que não precisamos da aprovação do mundo para nos amarmos. A ira e a revolução silenciosa, raiva, pode ser destrutiva, mas também pode ser uma centelha de mudança. Beyoncé conheceu a ira, a raiva das injustiças, das comparações, das limitações impostas por um sistema que muitas vezes não a valorizava, mas ela escolheu canalizar essa emoção em algo maior. Cada batida, cada coreografia, cada verso de suas músicas carrega a energia de uma revolução silenciosa. Não se trata de gritar, mas de criar, de transformar dor em arte, de usar a ira como combustível para a liberdade. Ela mostrou que não é a ausência de raiva que nos torna livres, mas a maneira como escolhemos usá-la. A avareza e a abundância da entrega poderia ter guardado tudo para si. Poderia ter se fechado em um império, pessoal, acumulando conquistas sem dividir. Mas Beyoncé compreendeu que a verdadeira abundância está na partilha. Seu sucesso nunca foi apenas sobre si mesma, mas sobre erguer outros ao seu lado. Ela nos ensinou que a generosidade é um ato de multiplicar, não de perder. Que doar conhecimento, oportunidades e inspiração é a forma mais pura de riqueza. Porque os bens materiais podem ser acumulados, mas o impacto que deixamos no mundo é o que realmente permanece. A gula e a fome de crescer o desejo por mais pode ser perigoso quando se torna insaciável. Mas Beyoncé transformou sua fome em curiosidade. Não se tratava apenas de querer mais sucessos, mais fãs, mais dinheiro. Seu apetite era pelo crescimento, pelo aprendizado, pela reinvenção constante. Ela se jogou no desconhecido, aprendeu a dominar cada aspecto de sua arte. Sua gula não foi pelo acúmulo, mas pela evolução. E é essa lição que nos deixa. Se vamos sentir fome de algo, que seja daquilo que nos torna melhores, a preguiça e a dança da disciplina, quantas vezes deixamos de agir porque o caminho é difícil? Quantas vezes preferimos o conforto da estagnação às dores do crescimento? Beyoncé
Poderia ter se rendido ao cansaço, poderia ter desacelerado e se acomodado, mas ela escolheu outra abordagem. Encontrou a diversão no esforço. Trabalhar. Duro não precisa ser um fardo quando encontramos alegria no processo. A disciplina pode ser leve quando nos apaixonamos pela jornada. Essa é uma das maiores lições que podemos aprender. A persistência não precisa ser sofrida. Ela pode ser uma dança. A luxúria e o prazer de ser autêntica. O mundo nos ensina a buscar excessos, a acreditar que o prazer está fora de nós. Mas Beyoncé nos mostrou que a verdadeira luxúria é a segurança de ser quem somos. Sua sensualidade nunca esteve na tentativa de agradar aos outros, mas na confiança absoluta em sua própria presença. Ela nos ensinou que o maior prazer não está na aprovação externa, mas na liberdade de sermos fiéis a nós mesmos. Quando paramos de buscar validação, encontramos uma segurança que nenhum excesso pode nos dar. Cada um de nós carrega esses 7 espelhos, mas Beyoncé nos mostrou que eles não precisam nos aprisionar. Podemos quebrá-los, ressignificá-los e transformar suas sombras em luz. No final, o reflexo que importa é aquele que escolhemos enxergar. Desde cedo, Beyoncé aprendeu que o mundo do entretenimento era uma arena de comparações. Ela cresceu ouvindo que precisava ser melhor, mais bonita, mais talentosa, como se a perfeição fosse o único caminho para o sucesso. Quando ainda fazia parte do Destiny's Child, a mídia constantemente a comparava com suas colegas de grupo, como se cada conquista dela fosse uma derrota para as outras. No início de sua carreira solo, os mesmos críticos que a exaltavam também a colocavam lado a lado com outras artistas, insinuando que ela precisava ultrapassá-las para se manter relevante. Essas comparações externas plantaram uma dúvida interna. Eu sou suficiente? A inveja começou a surgir, não como um desejo de derrubar alguém, mas como um espelho que refletia apenas o que faltava. A indústria alimentava essa competição silenciosa, fazendo com que até mesmo Beyoncé se questionasse se deveria ser outra pessoa para ser aceita. Mas foi nesse momento que ela fez algo diferente. Em vez de se perder no olhar dos outros, escolheu construir sua própria identidade. Percebeu que não precisava disputar um espaço que já era seu. Não era sobre ser melhor que alguém. Era sobre pertencer a si mesma. Beyoncé quebrou o espelho da inveja e enxergou seu próprio reflexo, não como um rascunho de outras estrelas, mas como uma constelação única. Quando lançou o álbum Lemonade, ela transformou essa jornada em arte. Suas letras e visuais mostravam uma mulher que entendia suas dores, suas fraquezas, mas que, acima de tudo, se apropriava da sua própria história. Foi ali que milhões de pessoas se reconheceram nela. No momento em que Beyoncé encontrou seu pertencimento, ela permitiu que outros também encontrassem o deles. Nos holofotes, Beyoncé sempre foi vista como impecável. Seu talento, beleza e postura a tornaram um ícone, uma referência mundial. Mas o que ninguém via era o peso dessa imagem. Quanto mais os fãs e a mídia a exaltavam, mais ela sentia a pressão de manter essa perfeição inatingível. A vaidade, muitas vezes confundida com amor próprio, começou a se tornar uma prisão invisível. Nos bastidores, o espelho refletia suas inseguranças. Será que sua voz era forte o suficiente? Será que sua aparência atendia às expectativas? Será que o mundo a amaria se visse suas imperfeições? A vaidade se disfarçava de poder, mas no fundo era apenas medo. Medo de não ser aceita, caso não fosse perfeita. Foi então que Beyoncé percebeu que o verdadeiro amor próprio não vinha do aplauso, mas da aceitação. Ela não precisava da validação externa para saber seu valor. Como uma criança que se olha no espelho com encanto, sem se preocupar com julgamentos, ela decidiu se enxergar com os olhos do amor, não da crítica. Ao longo dos anos, sua transformação ficou evidente. Ela deixou de perseguir a perfeição e passou a abraçar sua autenticidade. Se antes sua imagem era sempre meticulosamente controlada,
Hoje Beyoncé não tem medo de aparecer sem maquiagem, de mostrar os bastidores de sua vida, de ser humana. Seu amor próprio não depende mais da adoração alheia, mas da conexão profunda consigo mesma. E foi essa mudança que inspirou milhões. Porque no final, a vaidade pode criar um espelho que aprisiona, mas o amor próprio quebra qualquer reflexo que não mostre a verdade. Beyoncé sempre foi vista como uma mulher controlada, elegante, quase inabalável. Mas por trás dessa imagem havia momentos de fúria, de frustração e de revolta. Desde o início de sua carreira, enfrentou críticas duras, desvalorização e o peso de ser uma mulher negra em uma indústria que, muitas vezes, não reconhecia sua grandeza. A ira crescia em silêncio. Havia raiva nas comparações injustas, na luta dobrada para provar seu talento, na pressão de ser perfeita enquanto outros podiam falhar sem grandes consequências. Mas Beyoncé sabia que gritar para o mundo nem sempre traria mudanças. Então, em vez de deixar que a ira a consumisse, ela a transformou em arte, em força, em revolução. Seu álbum Lemonade foi um dos exemplos mais marcantes disso. Ali, ela canalizou sua dor e indignação em músicas que falavam sobre traição, racismo, empoderamento e resiliência. Cada batida, cada letra, cada imagem era um grito de liberdade. Beyoncé não se tornou refém da raiva, usou-a como combustível para sua revolução silenciosa. Essa escolha foi libertadora. Em vez de se perder na amargura, ela encontrou poder na expressão e mostrou ao mundo que a ira não precisa ser destrutiva. Quando direcionada com inteligência, ela pode quebrar correntes, abrir caminhos e transformar vidas. Beyoncé nos ensinou que a verdadeira liberdade não vem da ausência de raiva, mas da capacidade de usá-la para criar algo maior. Porque, no fim, o fogo da ira pode consumir, ou pode iluminar um novo caminho. No mundo do entretenimento, a lógica muitas vezes é simples. Quanto mais você tem, mais você quer. Poder, dinheiro, sucesso. É fácil se perder na busca incessante por mais. Beyoncé poderia ter seguido esse caminho, acumulando riqueza e guardando tudo para si. Mas em vez disso, ela entendeu que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas na entrega. Desde cedo, viu que o sucesso não era apenas sobre ganhar, mas sobre devolver. Seja apoiando jovens talentos, financiando bolsas de estudo para estudantes negros ou investindo em projetos sociais, Beyoncé sempre usou sua posição para elevar outras pessoas. Ela percebeu que sua maior riqueza não estava no que possuía, mas no impacto que criava. Um dos momentos mais simbólicos dessa mentalidade foi o Beychella, sua histórica apresentação no Coachella. Ali, ela não apenas brilhou sozinha, mas trouxe ao palco uma celebração da cultura negra, com referências a universidades historicamente negras nos Estados Unidos e performances que exaltavam suas raízes. Ela poderia ter feito um show apenas sobre si mesma, mas escolheu dividir os holofotes e transformar sua apresentação em um movimento cultural. A recompensa real veio não apenas nos milhões que ganhou, mas na inspiração que deixou para gerações. Beyoncé mostrou que a generosidade não é um ato de perda, mas um gesto de multiplicação. O verdadeiro poder não está no que se retém, mas no que se compartilha. Porque, no fim, a avareza constrói castelos vazios, enquanto a entrega constrói impérios de significado. A gula nem sempre se manifesta na mesa do jantar. Às vezes, ela surge como um apetite insaciável por mais sucesso, mais prêmios, mais reconhecimento. No auge de sua carreira, Beyoncé poderia ter se deixado consumir por essa fome incessante. Mas, em vez de se perder em um desejo desenfreado por mais, ela canalizou essa energia para algo muito maior: a curiosidade. Desde jovem, Beyoncé nunca se contentou em ser apenas uma boa cantora. Ela queria entender cada detalhe da música, da produção, da coreografia, da direção criativa. Seu desejo de aprender fez com que ela se tornasse uma artista completa, que domina todas as áreas de sua arte.
Não se trata apenas de querer mais, mas de querer ser mais. Quando decidiu dirigir seus próprios projetos, como o álbum visual Lemonade e o documentário Homecoming, ela não precisou terceirizar sua visão, porque já tinha estudado, observado, testado. Seu apetite por conhecimento a levou a se reinventar constantemente. Enquanto outros se acomodavam no que já sabiam, Beyoncé sempre se lançou no desconhecido, experimentando novos estilos, explorando novas narrativas, desafiando-se a cada nova era. Essa fome de evolução a manteve no topo por décadas. E mais do que isso, inspirou milhões de pessoas a nunca pararem de aprender. Beyoncé nos ensina que a verdadeira gula não está em acumular conquistas, mas em manter viva a curiosidade que nos faz crescer. Porque, no fim, quem tem fome de sucesso pode acabar insaciável. Mas quem tem fome de evolução encontra um banquete infinito de possibilidades. O mundo enxerga Beyoncé como uma máquina de trabalho incansável. Ensaios exaustivos, turnês globais, álbuns visuais que levam anos para serem perfeitos. Mas o que muitos não percebem é que, como qualquer ser humano, ela também teve momentos em que a preguiça poderia ter vencido. Afinal, depois de tanto sucesso, por que continuar se desafiando? Por que não simplesmente se acomodar e apenas colher os frutos do que já construiu? A resposta estava na forma como ela enxergava o esforço. Para Beyoncé, a disciplina nunca foi um fardo, mas sim uma dança. Desde criança, sua relação com o trabalho sempre esteve ligada à diversão. Ainda pequena, quando ensaiava coreografias, em sua sala de estar, não fazia isso por obrigação. Fazia porque amava. Quando subia ao palco pela primeira vez, não era sobre impressionar, mas sobre sentir a magia do momento. E essa essência nunca mudou. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando seu corpo e sua mente queriam descanso, ela encontrou formas de transformar o cansaço em um jogo. Nos bastidores do Homecoming, Beyoncé revelou que, depois do nascimento dos filhos, precisou reaprender a dançar, a cantar e a se conectar com seu próprio corpo. O processo foi árduo, mas ela o encarou como uma jornada de redescoberta, não como um castigo. A grande lição que ela nos ensina é que a disciplina não precisa ser um fardo. Quando encontramos prazer no processo, o esforço deixa de ser um peso e se torna parte do espetáculo. E talvez seja esse o segredo por trás de sua longevidade no topo. Beyoncé nunca viu o trabalho como uma obrigação. Ela o transformou em arte, em expressão, em diversão, porque no fim a preguiça nos prende, mas a alegria de fazer o que amamos nos liberta. Luxúria não se trata apenas de desejo físico, é também a ânsia por excessos, a tentação de se perder no olhar dos outros e de viver apenas para a aprovação alheia. No universo do entretenimento, onde a imagem é tudo, Beyoncé poderia facilmente ter caído nessa armadilha. Poderia ter moldado sua carreira para agradar ao público, seguido tendências passageiras e cedido às expectativas da indústria. Mas, em vez disso, ela escolheu um caminho muito mais raro e poderoso: o prazer de ser autêntica. Desde o início, Beyoncé entendeu que a verdadeira sensualidade não estava em expor mais do que queria, mas em possuir total controle sobre sua narrativa. Sua liberdade não veio da necessidade de ser desejada, mas da segurança em si mesma. Quando lançou Partition, por exemplo, sua abordagem da sensualidade não foi sobre atender ao olhar masculino, mas sobre celebrar o próprio corpo sob sua perspectiva. Em Lemonade, ela se despiu emocionalmente, expondo suas dores, frustrações e renascimentos, não para chocar ou vender mais, mas porque era sua verdade. Essa segurança a tornou inabalável. Enquanto muitas artistas se perdiam tentando corresponder a padrões impostos, Beyoncé redefiniu os próprios padrões. Sua sensualidade não estava apenas no corpo, mas na voz, na presença, na maneira como comandava um palco sem precisar se provar. O verdadeiro luxo nunca foi o brilho das joias ou dos vestidos,
Foi a liberdade de ser exatamente quem ela queria ser. Beyoncé nos ensina que o maior prazer não vem da validação externa, mas do amor inabalável por quem somos. Quando nos sentimos seguros em nossa essência, não precisamos de excessos para sermos grandiosos, porque, no fim, a luxúria pode nos fazer reféns da aprovação dos outros. Mas a verdadeira liberdade é encontrar prazer na nossa própria autenticidade.